Boa noite, minha gente querida. Vamos iniciar mais um programa Entrevista na Rádio Filos. E hoje nós vamos receber o Padre Valdeci, missionário do Sagrado Coração. Boa noite, Padre Valdeci. Olá, boa noite, Rômulo. É uma alegria poder estar partilhando aí com você esse momento. É a Rádio Filos, né? E hoje nós temos a grande alegria de receber o Padre Valdeci, ele que é missionário do Sagrado Coração, congregação religiosa, e fez uma experiência, por último, em Moçambique. Então nós vamos conversar com o Padre Valdeci sobre vários temas, né? Mas nós vamos iniciar falando um pouquinho, conhecendo um pouquinho mais do Padre Valdeci, né? Então, Padre Valdeci, a primeira pergunta de hoje para você é o seguinte: conte-nos como foi o seu chamado vocacional a ser padre missionário, como foi a sua entrada no seminário, os seus primeiros anos de padre, os primeiros trabalhos assumidos. Conte para nós aí. Muito bem. Falar do chamado não é tão simples, mas é bonito, né? Primeiro que, a princípio, não tinha nenhum pensamento em viver essa vida. Em um dado momento, alguém, uma amiga, me convidou para fazer um encontro vocacional. Daí começou todo esse caminho, né? No princípio eu achava... Oi, tá me escutando? Pode continuar falando. Eu achava que deveria ser diocesano, porque eu tinha minhas coisas, não tinha vontade de deixar isso, né? E depois veio a provocação de Deus a respeito desse meu apego. E aí eu encontrei os missionários do Sagrado Coração, lá em São Luís, em São Cristóvão, no seminário Padre Júlio Chevalier, na pessoa do Padre Fernando na época. E dali fiz o meu processo, né? Estudei filosofia ali, depois noviciado em Pirassununga, depois teologia em São Paulo. De modo que, em 2004, eu fiquei padre, né? E daí, fui nomeado para São Paulo também. Fiquei lá no Santuário de Nossa Senhora, 2 anos, na verdade, 2 anos. No primeiro ano fiquei como vigário, e depois assumi também o seminário, dado que o formador ficou provincial, assumi o seminário lá. Depois de 2 anos, fui para São Luís, também trabalhei na formação lá naquele seminário. Passei 3 anos ali. E fui para Fortaleza, numa paróquia também, Nossa Senhora do Sagrado Coração. Passei 4 anos lá. Voltei para São Paulo para acompanhar os teologantes, né? E ali, naquele ano também, eu fiquei só no seminário, e depois assumi também aquele santuário, de modo que em 2018, em julho de 2018, eu me desliguei do santuário para ir para Moçambique, para essa missão em Moçambique. Fui para lá em setembro e retornei agora em janeiro, né, deste ano. E Okay. aí estou para... Agora, antes de falar de Moçambique, vamos deixar Moçambique para... Então, quer dizer que antes de você ir para Moçambique, você trabalhou aonde? Trabalhei em São Paulo, no Santuário do Nosso Sagrado Coração, no seminário, também aqui em São Paulo. Depois fui para São Luís, no seminário de lá também, Padre Júlio Chevalier. Depois fui para Fortaleza, na paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração. E aí retornei para São Paulo para assumir a formação, já no teologado. E passei 1 ano no teologado. E em 2015, eu acumulei a função de reitor do santuário e também trabalhando na formação com os teologantes. Até 2018. É a Rádio Filos, entrevista, né? Toda sexta-feira nós estamos fazendo uma entrevista ao vivo aqui na Rádio Filos. Os nossos ouvintes que estão ligadinhos com a gente,
passe para nós aí como é que está o som, como é que está chegando aí o sinal da Rádio Filos, tá bom? Vocês que estão ligados aí. Nós temos o Fábio lá do Rio de Janeiro, que está ligado, a Valéria Belandi, lá do interior de São Paulo, e a Cristiane também, lá do interior de São Paulo. Os ouvintes, viu, gente, que forem chegando, vai dando um alô aí que eu vou falando seu nome aí também. E nós estamos recebendo o padre Valdeci, MSC, missionário do Sagrado Coração. E eu vou contar uma coisinha para vocês, né? Que eu e o padre Valdeci, a gente morou junto no noviciado. Foi em 1999, né, Valdeci? Isso mesmo. Então, nós moramos 1 ano juntos, a gente chegou a professar os votos juntos, e eu saí e o Valdeci continuou a caminhada, né, Valdeci? Estou aqui. E hoje o nosso querido amigo Valdeci é padre, Valdeci missionário, que legal, hein? Quanta honra, Valdeci. A honra é minha. Então nós vamos para a segunda pergunta, né? Eu pedi para ele não entrar ainda no... De vez em quando, Valdeci, eu vou cortar, viu? Porque o entrevistador tem esse negócio de cortar os outros, né? Tá bom, não tem problema. Nós vamos agora falar mais especificamente, né, sobre esta missão em Moçambique. Eu queria que você contasse para nós as características da paróquia lá em Moçambique. Quantos padres que tinha lá? Como é que é essa paróquia? É MSC? Ou como é que é? É um grupo multimissionário? Explica para nós como é que é essa paróquia, essa realidade lá dessa paróquia. Tá bom. O Rômulo, eu não sei, mas eu acho que seria pertinente contextualizar um pouco, né? Sim. Como que nós chegamos ali e o que é um pouco essa realidade, porque às vezes a gente fala de Moçambique, ou então já fala como se fosse África como um todo, né? E não é assim. Sabemos que Moçambique a África é um continente, né? E Moçambique é um país desse continente, que foi colonizado pelos portugueses. E em 1975, através de muita luta, conseguiu a sua autonomia, a sua independência, de modo que tem 45 anos, é muito novo. Um pouco dessas características de Moçambique é importante. Essa diocese onde nós estamos com essa missão é a diocese de Pemba. A província chama Cabo Delgado, então já fica fronteira com a Tanzânia, né? E o norte do país. Então, em 2015, se não estou enganado, houve o pedido, o bispo de Moçambique, de Pemba, é importante citar, ele é brasileiro, é um passionista que já tinha trabalhado lá, veio para o Brasil e foi chamado para ficar bispo ali. Então, quando ele chegou, ele começou a trabalhar a questão das congregações, né, porque é uma realidade bastante difícil, né? Bastante difícil. Um pouco para conhecer um pouco, nós vivemos num país em que a maioria é cristã, né? Cristã. E uma boa parte é católica, né? Então é muito, de alguma forma, é fácil nesse contexto falar de Jesus Cristo. Pois bem, Moçambique, antes dos portugueses chegarem em Moçambique, já havia ali os muçulmanos, né? Então, o país todo tem característica, uma cultura muçulmana, né? Ainda que sejam cristãos católicos, mas a cultura deles é uma cultura muçulmana. Tá? Pois bem, então o bispo entrou em contato com a congregação, de modo que em 2018 foi aberta essa missão. Esse local onde nós estamos com a missão é um distrito chamado Meluco, né? Fica numa reserva ecológica chamada Parque das Quirimbas. Ali nunca tinha tido acompanhamento sistemático de religiosos, padres ou religiosas. Nunca tinha tido. Havia uns padres que iam lá uma vez por mês, então esse era o acompanhamento.
A partir de 2018, quando os padres chegaram, o padre Cortez e o padre Eduardo, então que foi começando a fazer esse processo. Não se tinha casa, então naquele momento foi alugada uma casinha que foi adaptada para os missionários ficarem, enquanto se construía a casa. Hoje já se tem a casa lá. Em termos de dados, para situar, né, Moçambique, 96% se autodeclaram muçulmano. E esses 4% católicos, cristãos, né? Católicos são 3,8%. Então você já vai perceber os desafios, né? E numa realidade onde não teve acompanhamento cristãos católicos. Então ali chegando, os padres começaram, o padre Cortez adoeceu, veio para o Brasil, e aí eu fui, em setembro. Então, de modo que não é paróquia, né, é uma área pastoral. Então, nesse distrito de Meluco, são 6 comunidades, a da sede com as 5 de aldeias, chamam aldeias, né, esses lugareiros, onde nessas aldeias não se fala português, o pessoal não percebe português, não entende português, então eles percebem a língua deles. Para além desse distrito de Meluco, tem mais 2 distritos que nós acompanhamos, né, como missão, que é Kisanga e Ibo. Ibo é uma ilha onde foi a primeira capital de Cabo Delgado. Então, ilha, tem uma igreja lá, que é paróquia constituída, mas não tem, por assim dizer, não tem público, né? Quem são os cristãos que participam ali? São funcionários públicos, né, que vão para ali, então, que já tem uma experiência de fé e ir para ali, mas assim, os nativos mesmos não tem, se tem muito pouco cristãos católicos, né? Então são desafios muito grandes. Para além disso, tem a dimensão da língua, né? Nesses 3 distritos, nós trabalhamos com 3 etnias, né? Que é o Makua, Makonde e Muani. Né? Então, cada etnia dessa tem uma língua própria, né? Onde não se fala português, então se leva um tradutor para fazer essa tradução da celebração, né? Então se celebra com tradutores nas aldeias, né? Então é um pouco isso. Rádio Filos, evangelizando pela internet. E na entrevista de hoje nós estamos recebendo o padre Moacir Valdeci. Ele falou em Moacir, não foi? Padre Valdeci, que está aqui hoje conosco. E os nossos ouvintes, viu, gente, que estão ligados com a gente agora. Se pode ir postando aí alguma pergunta, alguma mensagem que se der eu vou encaixando aqui a sua participação, né? Valdeci, para você ter uma ideia aqui, aqui tem que ser locutor, operador, tem que operar as câmeras, operar o microfone, operar tudo aqui, então a gente fica meio doido, viu? Assim mesmo. Quer dizer, então, padre Valdeci, que vocês eram 2 padres? Temos 2, né? E aí, junto com isto, conosco, né, com a nossa congregação, tem uma outra congregação feminina, né? Então são 2 congregações que estão ali. Agora, chegaram no passado, né, em 2018, atrasado, em 2018. E é interessante, né, você dizendo aí que trabalhava lá com povos de 3 etnias diferentes. Isso. Línguas diferentes, costumes diferentes. Nossa, hein? Que desafio, hein? Inclusive, a pergunta agora é essa, né? Deixa eu operar a câmera aqui, que aqui tem que operar a câmera, o microfone, tem que operar tudo aqui. Sim, essa pergunta agora é sobre isso. Ao seu ver, né, quais foram os principais desafios que os missionários encontraram nessa missão em Moçambique? Então, desafios não faltam, né? Mas eu chamaria atenção para 2 grandes desafios
que os missionários ali tem mais de 20 missionários, né? Uma boa parte da diocese é missionário brasileiro, né? Então, sobretudo no norte da província de Cabo Delgado, tem dois grandes desafios que eu coloco, né? Que tem como guarda-chuva que é chamada pobreza, né? Pobreza extrema. Né? Diante dessa pobreza extrema, nós temos as dificuldades que mais se acentuam, que é a dimensão da saúde, né? Muito precária, e ultimamente, a partir de 2017, começaram os ataques, né, por lá. Então, são os dois grandes desafios. Lá, por exemplo, se você, pelo menos os brasileiros, quando tem qualquer tipo de enfermidade que se complica, lá você não tem como tratar. Tem que voltar para o país de origem. Né? E a violência, nesse sentido desses ataques, que não tem rosto, ninguém sabe de quem é que vem, eles entram nas aldeias, tacam fogo, matam, destroem as coisas das pessoas, e ninguém sabe quem que é, né? Em tese, né? Em tese. São os dois grandes desafios que eu coloco. Né? E aí entra a questão da questão política, né? Que é muito delicada. No Brasil nós vemos tudo isso. Né? Imagina numa situação onde a pobreza é muito grande, e assim, se a gente for pensar em termos de o Brasil que está no meio da política administrativa, né? Então nós temos um povo só, não temos vários povos. Lá não, tem vários povos. Isso não é tão simples, você organizar isso para caminhar numa linha só. Então, cada etnia, de alguma forma, quer seu protagonismo, isso cria dificuldades também. Né? Mas eu colocaria esses dois grandes desafios. A língua também é um desafio, né? Porque se você não percebe a língua, você vai ter dificuldade de se comunicar. Mas eu acho que é possível, e até porque, por exemplo, não tem um curso você faz um curso de macua, de maconde, que você vá poder aprender. Não, lá não tem uma sistematização da língua, né? É uma língua falada, não tem uma língua escrita, né? Então, quando tem uma sistematização da gramática, da língua, então você pode organizar um curso. Né? E no caso lá, até o momento ainda não chegou, né? Então isso dificulta também. E aí entra a questão dos acessos às comunidades, que são muito precárias, né? Mas, no mais, eu acho que seria isso, esses dois grandes desafios, né? Que é essa dimensão que está sobre o guarda-chuva da pobreza, né? Da pobreza extrema, né? Rádio Filos, evangelizando pela internet. E nós estamos transmitindo ao vivo a nossa entrevista semanal, conversando hoje com o padre Valdeci, missionário do Sagrado Coração, que fez uma experiência missionária lá em Moçambique, né? Tá contando para nós aí as dificuldades, dando uma olhada no nosso grupo, né? Então, a Cristiane, boa noite, Cristiane, a Valéria Belani estão acompanhando a nossa entrevista. Se vocês tiverem alguma pergunta, viu? Pode ir colocando aí, se der tempo a gente fala aqui no ar, né? Então vamos lá para a câmera 2. Vamos seguir com a pergunta número 4, né? Agora nós vamos falar, Valdeci, sobre a cultura moçambicana. Eu particularmente, eu gosto muito de conhecer novas culturas nesse aspecto aí, né? A alimentação, os costumes do dia a dia deles. Conte para nós o que você viu, o que você conheceu lá sobre a alimentação, sobre as festas, sobre esses costumes dele, alguma coisa que te chamou a atenção. A alimentação está dentro desse contexto das dificuldades, né? Então, talvez a questão da alimentação passe justamente pelo modo de produção, né? Eles têm modo de produção artesanal, né? Ou seja, doméstico, né? Então, é tudo muito precário. Eles fazem as
roças que lá chama de machamba, né? Fazem as machambas deles para viver, para ver se dá até o ano seguinte, quando começar a colher, né? Então, basicamente, eles se alimentam de milho e mandioca, né, que seria o nosso... Eles têm arroz, mas eles comem menos arroz, né? Até porque a produção é mais difícil, mais puxada. Então, o milho, eles fazem... É tipo o pozinho do milho, não sei como é que chama isso aqui. Ah, o povilho. Fubá, né? Ah, sim, fubá de milho é fubá, é. Isso. Da mandioca que é povilho. Eles pilam aquilo lá e cozinham. Aquilo ali é cozinhado só na água e sal. Só na água, não tem sal, sem tempero nenhum, só na água quente. E dali, é que eles chamam de shima, né? E dali eles fazem o que eles chamam de caril, né? O caril é o tipo da mistura, né? Então eles comem muita verdura, né? Por exemplo, o pessoal que está mais na beira do mar, então, quando tem um peixinho, eles fazem aquele molho com o peixinho e eles pegam aquela shima, tiram um pedaço daquilo lá, molham ali no molho e comem, né? Esse é o básico. Quando não, quem está mais lá para dentro, eles comem, é um tipo de salada cozida que eles fazem, que chama de matapa, né? Eles cozinham a salada, a verdura, eles comem muita verdura, por sinal. Também eles do mesmo horta, forma, né? Eles têm horta lá? Não, né? Não tem, assim, como nós pensamos, Rômulo, não. Eles comem, por exemplo, a folha do feijão, a folha da abóbora. Eles comem muita folhagem. Então, eles usam muito da folhagem. E tem outras mais que eles comem também, que eles fazem isso. Então, a alimentação é basicamente isto, né, a alimentação deles. Da mandioca também, por exemplo, a mandioca. Aqui nós fazemos a farinha, né? Lá não. Lá eles pegam, tiram a mandioca, tem um tipo de mandioca que eles comem crua, né? E a outro tipo de mandioca eles tiram, põem no sol, deixam no sol para secar, depois de seca eles vão pilar e fazem aquele polvilho, e lá ele faz um tipo, chama matranca, né? É igual, parecido com o da shima, né? Aquele angu grosso que nós fazemos aqui, mas só que ele é mais consistente, que eles comem com a mão. É uma goma para nós? Então, seria goma? Não, a goma é outra coisa, né? A goma é outra coisa. A goma é do amido, né? Isso. Da mandioca, né? E essa é a mandioca mesmo, que eles pilam. Eles secam, deixam de secar e eles pilam. Ah, tá. É mais grosso, então. Basicamente a alimentação deles. Agora, esse é um povo que, se você for pensar, né, diante de tanta dificuldade, tanto sofrimento, um povo que tem uma expressão musical muito grande, né? Canta com uma afinação, assim, que dá gosto, né? E eles parecem assim que, diante da música, Rômulo, eles entram, parece que no êxtase, né? Eles entram no êxtase, e você percebe assim que eles estão em outro nível, em outro mundo, né? Parece que a dimensão da dor, do sofrimento, de toda aquela carga que eles trazem nos ombros, naquele momento eles parecem que jogam fora e vivem. Eles dançam, cantam com uma expressão muito forte mesmo. Então dá gosto. É muito bonita a expressão musical, cultural deles. É a Rádio Filos, evangelizando pela internet, e nós estamos recebendo hoje o padre Valdeci contando sua experiência em Moçambique, né? Então vamos continuando com a nossa entrevista. A próxima pergunta é sobre essa questão da missão, né? A gente se deslocar e ir até os outros, né? Então, toda vez que a gente faz uma experiência dessa, eu tive algumas experiências aqui mesmo no Brasil, né? Quando eu estava no seminário, que a gente ia para outras regiões, eu fui, por exemplo, no norte de Minas,
por Vale do Jequitinhonha, região que eu nunca tinha conhecido antes, né? E nessas experiências a gente aprende muito. Talvez, eu vi um missionário falando assim, a gente aprende mais do que leva. Como é que você vê isso, Valdeci? Eu digo uma coisa, Rômulo. Quem fez a experiência ali em Moçambique, especificamente falando dessa realidade, né? Por isso eu fiz o corte em não falar de África quanto África, né? Falar do país e dessa realidade onde nós estamos. Quem consegue, eu diria quem tem a graça, ou que teve a graça de estar ali, ou de ter vivido ali, se torna uma pessoa diferente, Romulo, se torna uma pessoa diferente. O teu ponto de partida deve ser refletido, né? É o seguinte, que a questão do tempo, né? A questão do tempo, é muito interessante isso, né? Alguém estava me falando de uma experiência lá, né? Uma experiência que essa pessoa teve no outro país, né? Então, que chegou com todo aquele pique onde, por exemplo, você chega com a cabeça do Brasil, né? Onde de alguma forma, como ainda que tem as suas dificuldades, mas já tem um caminho feito. Então você chega ali querendo que tudo aconteça, que tudo funcione, que tudo se realize, e o tempo deles é diferente. Então, essa pessoa falava o seguinte, que alguém falou para ela, né? Disse, olha, vocês, eles chamam de incunha, né? Estrangeiro, né? Vocês têm um relógio, nós temos o tempo. Ou seja, eles não têm pressa de fazer as coisas. Para eles, o tempo é a vida. Né? A vida. Então, aí você chega. Por isso, você tem que ter um cuidado muito grande com você, para que você também não agrida nesse sentido. Né? Você chega, não, tem que acontecer, vão fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Sim, mas eles estão no tempo de fazer isso dessa forma, né? Com este tempo. Né? Então, isso requer de você parar para perceber, para a partir daí você, de alguma forma, com eles formar um projeto de como caminhar. Né? Logicamente que você não vai caminhar conforme eles caminham, você vai ter que puxar um pouquinho mais para que eles cresçam também. Né? Mas você não pode ser também invasivo demais, você não pode ser violento demais com isso. Né? Então você tem que saber perceber esse tempo e saber que você não está no Brasil. Você está numa outra realidade, com uma outra cultura, com uma outra concepção de mundo. É diferente, é muito diferente com a concepção de mundo. Muito diferente. Só para você ter uma noção, né, em relação a isso. Aqui no Brasil, nós temos a sociedade brasileira se autodefine como patriarcal, não é isso? Lá, não, é materlinear. O que significa isso? Não é que a mulher mande, não. Mas é através da mulher que a família se firma. Ou seja, como é que funciona no Brasil, normalmente? Né? Isso mais sobre cultura mais interiorana. Você casa com uma garota, normalmente você leva ela para a casa que você quer. Não, lá não. Se você casa com uma garota, você vai para a aldeia dela. E lá você não tem voz ativa. Então, a voz ativa é da família dela, diante dos filhos que você gera com aquela pessoa, né? No caso, o homem. Você não tem voz ativa diante dessas crianças. Diante de qualquer situação, não é o pai que resolve a questão, mas é o irmão mais velho daquela mulher. Se você for o irmão mais velho filho mais velho da tua família, então você vai resolver o problema da tua família, dos teus sobrinhos. Né? Então, para você ver o quanto é diferente, né? O ponto de partida. Então, há um diferencial muito grande em todo esse processo de conceber a vida, de conceber o mundo. Uma outra questão, né, se a gente for pensar, né, eles, a mulher, na verdade, acho que é um pouco parecido com os nossos povos nativos, né? É a mulher que provém a casa. É a mulher. Então, a mulher, o marido,
Ele faz a roça, derruba o mato, ela que vai limpar, ela que planta, enfim, ela vai estar sempre à frente. Ela que tem a responsabilidade, por assim dizer, de cuidar da família, de alimentar a família. Então, o ponto de partida, por outro lado, é muito interessante porque as aldeias normalmente estão sob uma única família, né, uma única genealogia, com esses agregamentos, né, de pessoas que vão vindo, porque vão casam ali, né, com aquelas moças. Mas, assim, eles não têm essa voz ativa. Então, a voz ativa é da quem? Da família da esposa. Vai separa. É ele que sai, não é a mulher que sai. É ele que sai. Ele volta para a aldeia dele, para onde ele quiser ir. A esposa fica com os filhos. Os filhos é da mulher, não é do marido. Né? E o valor do filho é muito grande, né? Por conta da dimensão da mão de obra, né? Para ajudar na mão de obra. Então tem todos esses pormenores que não são tão menores, né? Esses pontos de partida que a gente precisa estar muito atento. Muito atento. Uma outra questão que é muito interessante, porque normalmente lá, aqui no Brasil, a mulher, as comunidades, normalmente é a mulher que lidera, né? As comunidades de base, igreja, né? Lá não. Normalmente é a figura do homem. É a figura do homem. Então tem uma série de situações. O fato que, diante de tudo isso, Rômulo, o primeiro ponto para você desenvolver uma boa missão é você chegar de coração aberto para poder acolher essa realidade, essa cultura, esse ponto de partida em que este povo tem e que oferece para você. Então, a partir disso, você pode, sim, trabalhar com eles, são receptivos, né, para te receber, para te ajudar, mas sabendo que você não é bem o que tu queres. Você tem que estar aberto a essa condição, né, histórica de um pouco. É a Rádio Filos, evangelizando pela internet. Nós estamos conversando com o padre Valdeci MSC, que fez uma experiência, né, lá em Moçambique, está contando para nós. Nossa, realmente tem tanta característica diferente da nossa, que ser missionário numa região, numa situação dessa, nessa realidade, é muito difícil. Não é uma coisa fácil, não é qualquer um, não, viu? É uma coisa difícil. Deixa eu dar uma passada aqui no nosso grupo. O Fábio, lá do Rio de Janeiro, está dizendo que o áudio está bom, né? Está bom o som. A Tere, lá de São Paulo, também está bom o som. A Valéria também. Está todo mundo dizendo que o som está ótimo, né? Então, se alguém tiver alguma mensagem para mandar para o padre, viu? Posta aí que nós já estamos quase chegando no final da nossa entrevista. Então vamos operar as câmeras aqui. Aqui a gente fica operando as câmeras, fica saindo a tua imagem, entrando a minha imagem. É uma coisa... Beijinho. E Valdeci, lá em Moçambique, então você estava numa área mais afastada do centro urbano, né? Como é que fala essa área? É floresta? É rural? Como é que fala essa região? É rural. Rural, né? Veja só, a concepção de mundo, né? É um povo que é de origem rural, por assim dizer, né? Quando se fala de cidade, não tem nada a ver com a concepção que nós temos aqui, de rua asfaltada, por exemplo, a sede dos distritos é como se fosse município, né? Então, não é asfaltado, não tem nada todo ainda que com toda a dificuldade que temos aqui, né? Não tem nada disso, essa infraestrutura não tem, né? Então, é tudo muito precário, né? É interessante, então é uma realidade literalmente rural. Certo. Rural. Lá no Nordeste o povo fala povoado, né? Vou lá no povoado. Aqui é o lugar mais evoluído um pouquinho, é o povoado, né? E com relação à alimentação lá dos padres, vocês conseguiam levar comida, arroz, feijão, conseguir esse tipo de comida para vocês lá? Sim. Lá a gente se alimenta, os brasileiros se alimentam praticamente igual aqui, né? Hoje já tem, né? Já teve tempo que não havia. Então a capital de Cabo Delgado, que chama Pemba,
Então, na capital você encontra tudo isso. Tem bons supermercados. Então, por exemplo, lá de Meluco, onde é a sede da nossa missão, para Pemba, são 260 quilômetros em média, isso aí. Então, você vai, faz a compra em Pemba, leva, põe no freezer, e aí você se alimenta normal. Mas assim, lá em Meluco, você não encontra carne. Ultimamente já tinha feito uma pequena granja que você encontrava frango, né, grande. Mas no mais você não encontra. Então, mas a alimentação lá é normal. Se alimenta conforme se alimenta aqui, a não ser que queira, né, se alimenta igual lá. Muito curioso, né? E essa questão, você falou que lá próximo de vocês tinha uma reserva florestal, né? E os animais lá? Que tipo de animais lá que você chegou a ver lá? Você viu algum animal diferente? Acontece lá de animais atacar as pessoas? Como é que é isso? Hoje já é mais raro, né? Mas até 2015, segundo o pessoal fala, todo que Sanga aparecia leões, né? Isso na sede do distrito. Né? Em Meluco, no perímetro de Meluco, tem uma reserva que chama Reserva dos Elefantes. Ali de quando vez passa elefante. Né? E não é raro você encontrar família dizendo que teve um ente querido que foi atacado por elefante. Né? Então, o que mais se vê mesmo é macacos, né? Normalmente. Mas assim, ali é uma reserva, chamada Reserva das Quirimbas. Né? E aí entra a questão das madeireiras, os chineses entram muito lá, tiram muita madeira, né? Então o pessoal põe fogo também na floresta, então tudo isso vai dificultando, né, o habitat desses grandes animais, né? Vai dificultando. Mas ainda tem lá. E exatamente essa devastação aí acaba fazendo os animais se aproximar dos humanos, né? Atacar o humano. O extermínio. Exatamente. O maior extermínio. Exatamente. Extermínio. É a Rádio Filhos, nós estamos aí batendo um papo, conversando com o padre Valdeci, missionário do Sagrado Coração, falando sobre a realidade de Moçambique. E Valdeci, com relação à chuva, lá chove, lá é clima desértico, como é que é? Então, a temporada de chuva é muito parecida com o Nordeste, né? Muito parecida. O que acontece? Nós temos, como no Nordeste nós falamos, o inverno e o verão, né? Então é muito comum isso, ou melhor, é comum isso. Então, normalmente a partir de dezembro até março, abril, né, tempo de chuva, né? Só que as chuvas lá, eu estava pensando um pouco, né, da questão porque parecia tudo muito intenso, né? São chuvas intensas, sim, mas a questão maior, a questão de falta de estrutura, né? Por exemplo, as estradas, normalmente quando chove, vai levando as pontes, vai deixando um pouco isolado, mas muito mais por conta da falta de estrutura do que a quantidade de água, né? Logicamente, a água é muito violenta, mas assim, o problema maior é a falta de estrutura adequada para isso. Né? Em 2019, quando eu estava lá, na época eu estava sozinho, então que passou o ciclone Kenneth, não sei se vocês ouviram falar, né? Então foi um período assim muito devastador para, sobretudo, o norte de Cabo Delgado, onde eu estava lá em Meluco. Nós não pegamos, não foi o epicentro do ciclone, mas foi muito devastador, muito forte, foi muito difícil aqueles 2 momentos que passamos ali. Em outros distritos não houve destruição, né, das casas, sobretudo. Das machamas dele, das roças dele, foi grande destruição. Mas nos outros distritos, você via só casa voada, né? Ou seja, casas sem telhados, aqueles que têm telhados, muita casa no chão, muita árvore no chão, foi um negócio assim pavoroso. Rádio Filhos, sim.
Pode continuar. Rádio Filos evangelizando. Toma água, viu, Valdeci? Aproveita para molhar a garganta, moço. Eu faço assim, na hora que a câmera muda, eu vou lá e bebo água. Valdeci, nessas regiões, nessas tribos lá, existia esse negócio de poligamia ou não? Sim, existe, sim. É de uma cultura, né? É uma cultura em que o homem pode ter várias mulheres, mas assim, você já vê menos, não tanto, né? Existe sim, não são tão poucos para a realidade, mas não é tanto assim também. E é interessante quando você toca nesse assunto, porque para eles é difícil compreender, como nós temos dificuldade de compreendê-los nesse sentido, né? Para eles é difícil compreender, por exemplo, que um brasileiro, a pessoa é casada, mas tem outros casos e não assume aquela mulher. Para eles é difícil perceber isso. Como é que tem a mulher em casa, tem a outra mulher, mas não assume a outra mulher? Então, para eles, se a gente for pensar por esse lado, então que se cuide, né? Então, para eles, o que acontece? Há uma teoria, não sei se isso é toda a verdade, né, mas é uma teoria lá, em que é o seguinte: como que se dá a poligamia normalmente, né, pelo lado mais, vamos usar mais moral da coisa. Na aldeia, morreu o esposo de alguém. Aquela mulher fica viúva, com as crianças. Então, eles têm dificuldade de que um outro homem venha para aquela aldeia por conta das crianças. Por conta das crianças. Então, para eles, é melhor que um homem dali, que tenha condições, assuma aquela mulher com as crianças, para cuidar das crianças, e não deixar que um outro venha para evitar que venha maltratar. Isso é uma teoria que eles falam lá também. Mas isso não quer dizer que não tenha a outra questão também. Mas é comum. E isso é um desafio para a igreja, né, Romulo? Um desafio para a igreja. Verdade. Porque tem situações em que a pessoa é líder da comunidade, mas ela é polígama, né? Sim. Como trabalhar isso? Então, são desafios também para a igreja, né? Como trabalhar isso? Você deixa uma, mas quem vai cuidar daquelas crianças? Quem vai cuidar daquela família? Então, tem desafios grandes. Verdade. Aí a gente fica pensando no modo de vida, no ponto de vista da gente, né? Essa questão que você falou aí é interessante, ó. Que eles, nesse sentido, a poligamia deles é assumida. Aqui no Brasil, a gente sabe de marido que trai a esposa e vive traindo e vai. Ou seja, não assume o que faz, né? Trata as duas, né? Ué. Então, no caso deles lá, eles estão sendo verdadeiros. Interessante, né, que isso tem a ver com a cultura e a sobrevivência deles, né? Isso. Né? Porque na tribo, eu achei interessante isso que você falou da questão do cara que casa com a mulher, ele vai morar na tribo dela, né? Isso. E se chegar a separar, ela fica e ele vai, né? Ele sai com uma na frente e outra atrás. Tudo é da família dela. Muito interessante. Muito interessante. Né? Por exemplo, só para você ter uma noção, em situações em que o jovem quer entrar no seminário, então quer entrar no convento, né? Não é o pai que tem a palavra, é o tio mais velho daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem que vai dizer se deixa ou não deixa. Se for filho mais velho, é um problema para a família, porque o filho mais velho é que vai cuidar dos outros. É interessante. Então tem todos esses desafios. O filho mais velho passa a assumir toda a responsabilidade da família, né? Muito interessante essa experiência cultural aí. Rádio Filos, evangelizando pela internet, e nós estamos já caminhando para o finalzinho
da nossa entrevista, do nosso bate-papo de hoje, não é? O padre Valdeci estava me dizendo que já vai para o Maranhão, né, Valdeci? Continuar o seu trabalho. Isso. Estou indo para Santa Helena, Diocese de Pinheiro, já é norte do estado, né? Para assumir uma paróquia lá e trabalhar por ali. São, em média, umas 50 a 60 comunidades, segundo as informações que eu tenho, né? Eu tinha muita vontade de ir naquela região, conhecer e visitar você e o Domingos, quando vocês estiverem lá. Domingo já está, Está convidado. Está convidado. Então, indo para a nossa última de hoje, né? Eu ia pedir para você deixar uma palavra para os nossos ouvintes e depois dar a bênção para nós. Ok. Primeiramente, falar da minha alegria de poder estar reencontrando com você, Romulo. Uma alegria muito grande. É sempre bom retomar do ponto que a gente deixou, conhecer ou reencontrar os amigos, né? É verdade. É verdade, a gente era grande amigo quando a gente morava junto no seminário, né? A gente se dava muito bem. E aí cada um foi para um lado, né? E nós demos uma pausa na nossa amizade, né? Agora a gente está retomando. Pois é. Então, eu tinha uma coisa que eu ia falar, esqueci. Mas tá bom. Então, dizer que a dimensão missionária, acho que primeiramente falar da dimensão missionária, que é o grande desafio. Normalmente nós nos deixamos vencer pelo medo, pela insegurança. Por mais que a gente fale do novo, a gente sempre tem medo do novo. Eu acho que o problema não está aí, mas o problema é quando o medo passa a ser um obstáculo para a minha vida, né? O Rômulo conhece essa frase que eu vou dizer, né? O nosso fundador, o padre Júlio Chevalier, dizia que os obstáculos, quando Deus quer uma missão, os obstáculos se tornam meios. Ou seja, não se deixe vencer pelo medo, mas supere o medo. O medo nos ajuda a ser prudente, a tomar as melhores decisões, a ser mais seletivo nas decisões, mas não deve nos impedir de tomar a decisão de ir à frente. A dimensão missionária, na verdade, era um sonho meu, né, fazer essa experiência. Fazer experiência não, trabalhar com este povo. O tempo de padre que eu estou, sempre vivi em capital. Foi a primeira vez que eu saí, né? De São Paulo para São Luís, Fortaleza, voltei para São Paulo. Retornei por conta da própria dinâmica nossa missionária, em que a gente faz o voto de pobreza e precisa obedecer, né? Mas assim, não era vontade minha de estar no Brasil, diante de tudo isso, né? Diante de tudo isso. Só para você ter uma noção, lá nessa realidade onde que se está, né? Ainda não houve nenhum ataque na sede de Meluco, mas em duas comunidades que nós temos lá, que chama Kiçanga e Bilibiza, eles atacaram, destruíram tudo, tacaram fogo, queimaram a escola, enfim. E isso não me deixa com medo, pelo contrário, eu queria estar com esse povo, né? O que fazer, não é questão de fazer, mas estar junto, né? Estar junto, né? Então a dimensão missionária, ela passa muito mais pela experiência do caminhar junto do que necessariamente do fazer. Se precisa fazer e você tem condição de fazer, faça. Mas conviva com as pessoas, seja um com eles, né? Você tenha capacidade da gratidão, da gratuidade, de oferecer-se, de ser companheiro, de ser parceiro, de chorar com eles, sorrir com eles, sentar no chão com eles, comer a chima deles, né? Ter essa capacidade, essa resiliência, sem perder aquilo que tu és, Então, a dimensão missionária é uma grande oportunidade de crescimento humano, evangélico e social, em que o mundo não é só aquilo que eu vejo, mas o mundo é muito mais do que isso. Quantas pessoas estão ali se doando, quantas pessoas estão ali onde renunciaram tudo? Tem casais, famílias, que deixaram suas casas, foram para ali, estão trabalhando, estão oferecendo um pouco daquilo que tem para aqueles que quase que não têm nada.
mas eles têm muito a nos ensinar, que é a alegria do viver, a perseverança, a fidelidade naquilo que acreditam. Só uma observação. Quando eu cheguei lá em Pemba, que logo no segundo dia tive um encontro com o bispo, e perguntava para ele de uma situação, né, em que aqui é comum, que é a questão do sincretismo, né? Sincretismo. Ele falava, não, padre, aqui não tem sincretismo. Aqui as coisas são muito separadas, né? O sincretismo é a mistura de elementos religiosos, né? Entre cultos, né? Lá não tem. Isso não quer dizer que as pessoas que são cristãs ou muçulmanas não têm a prática da sua religião tradicional, que eles chamam, né? Religião tradicional. Não, eles têm, mas eles não misturam os elementos. Então não tem um sincretismo. Interessante. Então essa realidade em que você é chamado a, de alguma forma, ser presença, e numa realidade onde você... E muito interessante, Rômulo, uma experiência, né, em que você aqui, você vê os estrangeiros como estrangeiro, e lá você é estrangeiro. Né? Eu sou preto, né? Mas lá todo mundo sabia que eu era estrangeiro, que eu não era de lá. Não era de lá. Essa coisa, como é que você se relaciona onde você é a minoria, onde você é o estrangeiro? Isso tem um ensinamento muito grande. Né? Cabe a você, né? Como você vê aquelas pessoas. Se você os vê como o não ser, né? Ou você vê como protagonista da história. Né? Tem uma ilha lá, que acho que vale a pena mencionar aqui, chama Ilha de Moçambique. Da Ilha de Moçambique é que embarcaram muitos africanos para o Brasil. Ilha de Moçambique. Né? Então, estive por lá. É uma história que fala do Brasil, fala da história do Brasil, fala da dor, fala do sofrimento, fala da angústia de você ser arrancado do teu habitat natural e ir para uma realidade que você não sabe o que é, para onde estou te levando, nem por que você está indo. Então, isso faz, de alguma forma, pelo menos em mim, né, me fez repensar muito a minha história, a minha vocação, esse meu entregar do ser missionário. Né? Então, uma experiência muito rica. Não sei, mas eu sei que eu sou diferente hoje. Sou diferente por essa experiência que vivi. Melhor ou pior, isso não cabe a mim, mas eu sou diferente. Né? Então, uma experiência que vale a pena, vale a pena. No ano passado, teve um casal que ficou lá com a gente, a Doris com o Ranulfo, que é um casal de leigos missionários de Curitiba, e essas pessoas fizeram uma experiência muito bonita conosco lá. Então também tem, pelo que eu percebo na nossa congregação, tem essa abertura de quem, eu quero fazer uma experiência de me doar também nessa realidade, né, conhecer para me doar, né, tem essa possibilidade. Não se deixar abater pelo medo, mas ter a ousadia do Evangelho, ter a ousadia do anúncio com tua vida. Hein, Valdeci? Tá bom? Então, quer dizer que, para os nossos ouvintes entenderem, né, que um casal de leigos, marido e mulher, leigos, foram lá fazer uma experiência missionária com vocês. Passaram quase um ano, né? Pois é, gente, existe essa possibilidade, né, dos leigos também se engajar na missão, né, Valdeci? Que inclusive a igreja veio trabalhando essa conscientização alguns anos atrás, na época dos comires e comipas, né? Tem até aqui no Brasil a infância missionária, esses grupos de pontifício, obras missionárias, que tentam incentivar que as pessoas tenham iniciativa, de tomar iniciativa de atitudes missionárias, né? Porque a gente pensa que missionário é só o padre e a irmã. E o leigo também tem esse como é que diz? Esse compromisso batismal, né? Esse compromisso batismal. Muito interessante, viu? Lá na diocese, pelo menos quando eu estava lá, tinha esse casal conosco, tem outro casal daqui do regional sudeste, tem uma leiga que trabalha na casa do bispo, que é brasileira também, como missionária, tinha um casal de português também. Então tinha vários leigos lá, fazendo experiência, se doando, se entregando.
há muito o que fazer, muito o que se doar, muito o que partilhar nessa realidade. Tá bom, então vamos para o final, né? É a Rádio Filos. Antes de terminar, tem umas duas mensagens lá no grupo, né? Os nossos ouvintes que estão acompanhando. A Valéria Belani, ela diz o seguinte: eu queria agradecer ao padre pela entrevista e por a gente ter a oportunidade de conhecer um pouco da sua missão. Deus abençoe, padre. É a Valéria Amém. Belani. A outra pessoa é a Jurema Martins, lá do Sul. Acho que deve ser do Paraná, né? Ela diz: escutei a última parte, mas muito boa a entrevista. Gratidão pela disponibilidade. Padre, Deus abençoe grandemente. É o povo agradecendo aí. Estou pedindo a bênção de Deus, a sua proteção, juntamente com a sua mãe, Maria Santíssima, para que sempre nos coloque no coração, na mente, nosso desejo de doação, de entrega, de servir, sobretudo aqueles que ainda não não são servidos, mas que sejam agraciados com cada um de nós, doando aquilo que nós podemos doar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E nós queremos agradecer. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a sua missão, tá bom? Nós queremos agradecer ao Padre Valdeci pela sua disponibilidade, o seu carinho. Repete aí, Valdeci. Repete o que você falou aí. Eu quero agradecer a você pelo seu convite, de estar com você nesse momento, e pelo belo trabalho que você está fazendo do anúncio. A partir daí, você está levando essa palavra de vida, de esperança a tantas situações, tantas pessoas, né, que também bebem dessa fonte e também se tornam fonte para as outras pessoas. Deus abençoe você. Amém. Muito obrigado, viu? É um prazer muito grande conversar com você, reencontrar com você, mesmo que online, depois de tantos anos, né? E a gente poder conversar e partilhar com os nossos ouvintes essa experiência tão bonita. Muito obrigado. Fique com Deus, Padre. Tchau, tchau. Está convidado a visitar Maranhão. Com fé em Deus, eu quero ir. Tchau, tchau.